Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Salmo 126, do 1 ao 6. A minha palavra, a pregação dessa noite, ela tem uma intenção. Eu vou falar sobre um tema que é tema do salmo que vamos ler, que é restaura nossa sorte. Amém? Eu quero que você saia daqui com esse clamor no teu coração. E através desse salmo, você seja orientado de como clamar para o Senhor. Restaura a nossa sorte. Você vai perceber que Deus, ele faz coisas por nós para que a gente exploda em louvor. Deus, ele gosta quando a gente, por contemplar aquilo que vem do Senhor, aquilo que ele está fazendo, as ações dele no nosso meio, a gente consiga traduzir isso em elogio, em louvor. Louvar nada mais é do que aquele dia que você chega diante de alguém e fala, você é uma blusa bonita, cor bonita de blusa. Você está louvando, você está reconhecendo o que o Anselmo está vestindo. E isso é o que Deus espera de você, que você possa conseguir contemplar o Senhor, as ações do Senhor, o que Ele faz, quem Ele é, e expressar isso em cânticos. E não necessariamente em música. Às vezes, em palavras, em você encontrar palavras, sabe? Aquele momento, não sei se você já teve assim, ontem eu estava com uma pessoa, essa pessoa ela me diverte toda vez que eu passo por ela. É muito divertida. Aí eu passei pela pessoa e falei assim, cara, eu gosto muito de você. Eu não quis dizer te amo, porque não, né, gostar muito ali é do caso, a pessoa me causa bem. Eu falei, cara, eu gosto muito de você. Pessoal, que bom, ficou assim constrangida, porque eu acho que poucos sabem elogiar com a profundidade que precisa às vezes. Tem elogios que a gente faz que não condiz, não são intensos. Falar da santidade de Deus sem se incomodar com o nosso pecado, ou falar da santidade de Deus, por exemplo, sem que isso cause a nós temor. Você está chamando um Deus santo para se aproximar, você está invocando o Senhor, e isso não causa nenhum incômodo, não causa nenhum ajuste, é um pouco um tanto estranho. Dizer que ele é justiça, por exemplo, ou que vem o reino dele, pedindo a justiça do reino, e isso não provocar você para uma nova vida, é esquisito. O texto que vamos ler hoje, eu quero ver o Senhor ele fazer algumas coisas. O que nós vamos atrás é de saber o que foi colocado no coração de Israel quando eles estavam aqui cantando ao Senhor, ou compuseram essa canção. Para quem não sabe, os salmos literalmente, todos os salmos são cânticos, músicas, até hoje cantadas, recitadas pelos judeus. Literalmente, você não está diante de um livro que você pensa ser uma música. É. Estamos juntos? Então você está lendo uma música. Ao contrário das músicas que talvez nos cercam, essas músicas são todas elas inspiradas. João Calvino, para quem conhece, né, ele dizia que os salmos são a nossa fé cantada. Então não tem aqui rasidão. Quando uma vez eu não sei porquê, uma mulher passou se dizendo profetiza do Senhor na minha vida e foi profetizar umas palavras muito tortas, muito sem sentido e sem significado nenhum para a minha história. E ela falou assim, o Senhor te manda sair dos salmos. Você tem que ir para algo mais profundo. E eu nem estava lendo o salmo fazia um tempo, então eu não entendi, foi nada. Contrário de todas as outras setas malignas que ela lançou na minha vida através do espírito do engano, porque não foi o espírito do Senhor. E ainda tinha essa, querendo supor que salmo é um cântico, são livros, é um livro, perdão, de rasidão. Como? Você tem noção de quantos salmos são citados para que ele baseie a nossa fé em Jesus? Você tem noção de quantas vezes Jesus foi visto em salmos? Muitas. É possível ver Jesus em vários salmos. Ainda que nós não vamos falar em ver Jesus através desse salmo aqui, eu vou mostrar, claro, Jesus. E eu espero que você, meu irmão, beba. Isso é uma palavra de despertamento. Que você beba essa palavra com todo o seu ser, com todo o carinho, permitindo que o Espírito Santo promova um grito dentro de você, um clamor. É o mesmo clamor do Salmo. Restaura a nossa sorte. Olha o que diz aí o verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato,
Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Fala no nosso coração, Paizinho. Eu quero começar falando de algo que é uma delícia. Louvar, bendizer, falar bem, elogiar, faz parte de revitalizar a alma. A nossa alma, ela é, por essência, contemplativa. Ela é, por essência, algo que contempla. Sabe, te faz bem, de vez em quando, ir ver o belo, e ver a natureza. Te faz bem, de vez em quando, abstrair, sair um pouco desse mundo maluco, tecnológico que nós entramos e olhar o verde. Como é bom. Estou sentindo falta das trilhas. Né? Quando você chega, não dos reclamadores, dos murmuradores, dos individualistas, porque tem um monte de grupo que vai assim com a gente, mas tem agradáveis companhias. E quando você para, você vê o verde, você vê o que Deus fez, você passa um tempo no silêncio do mato. Acho que é por isso que crente gosta de monte. Que a gente quase não tem verde. Mas a verdade é que tudo isso faz bem para a alma, porque a alma ela precisa. A gente só tem poluição sonora, visual. Teve uma vez, a gente fez um jardim aqui na frente, aí as crianças foram lá de graça e quebraram. Aí eu tive que reunir um grupinho, aí um apontando, não foi a gente, foi o fulano de tal. O outro, não foi ele, não foi ele. Eu falei, gente, parou tudo. Eu falei, dá uma olhada na nossa rua, a gente não tem asfalto. Dá uma olhada para a situação, é lixo, é tudo. Eu falei, se a gente não pode ter um jardim, você imagina como é que esse lugar vai ficar se vocês não permitirem que a gente plante uma planta na calçada. Nós já temos o descaso da nossa política, né? Eu não falei isso com os meninos, falei de forma mais simples. A gente já tem um descaso, nós já somos esquecidos, se ainda não pudermos ter algo belo para olhar. O belo faz bem aos olhos, sim ou não, gente? Não sei você, mas eu preciso de ordem. Quando eu vou fazer qualquer trabalho, eu sento na mesa, se eu olhar bagunça, meus olhos precisam ver coisas coordenadas. Pode ser uma bagunça, mas que seja uma bagunça assim. Aqui é a pilha de livro, aqui é a pilha de Bíblia. Quando eu olhar a pilha de Bíblia, pilha de livro, ali ficam as questões, os fios todos escondidos. Se eu pudesse, a igreja seria sem fio, na totalidade. Até a energia... Não, aí tem que ser por fio. Se eu pudesse, tudo escondido, some tudo. Ninguém vê nada. Não é bom assim? Anselmo, que fez uma construção recente. A gente está lá, está fazendo os móveis do lugar que vai ser o nosso escritório. E a gente já criou toda uma questão para os fios ficarem menos fio possível. Porque a nossa alma precisa, ela contempla, ela bebe do que vê. Você entende isso? Então preste atenção aqui. Meu ponto 1 é dizer que louvor é algo que revitaliza. É algo que dá vida, é algo que traz esse belo para dentro da nossa alma. Preste atenção aqui. Se tem uma coisa que a nossa fé ela é poética. Eu li um livro que falava de 3 características dos pastores e eu achei interessante, dizendo que todo pastor é um poeta. Ou pelo menos deveria ser. Por quê? Porque ao pregar sobre a beleza de Deus, não tem como, gente. A gente deveria ser menos alegórico e mais poético. Você entende a diferença de coisas? É diferente. Aqui está por exemplo, as torrentes do Negueb, falaremos daqui a pouco. Ele está usando uma coisa que é da vida comum de um judeu para falar sobre algo que ele está falando de uma ação de Deus. Ele está usando a natureza para expressar uma ação divina. Ele está sendo poético, ele está dando vida a coisas. Ele está apontando a vida através de uma ação da natureza. Isso é ser poético. E sabe o que acontece? A gente precisa entender algo aqui. O Salmo num contexto onde homens estão saindo do exílio, da prisão. Judeus estão deixando de serem cativos, escravos. Imagina que você viveu sabendo que um dia Deus haveria de mover e libertar você
e tirar você da opressão de um povo, você voltaria a terras que são dos seus pais. Imagina que um dia você acorda e é o dia. Como é que você ficaria sabendo? Ninguém aqui vai saber essa alegria. Só que eu espero que você saiba discernir essa alegria aqui. Lembra do dia do teu batismo? Você lembra do dia em que você entregou sua vida a Jesus como consciência? Que você falou, a minha vida é dele. Eu não sei você, eu tive um encontro com Jesus, literalmente. Pessoal, assim, vê, quem me dera. Mas foi tão nítido quanto. Foi real, houve uma mutação, houve um ser que estava ali e no momento já não era mais eu. Eu vi mudança na minha vida. E eu sei o que isso promoveu. Logo que fiz a minha decisão por Jesus, aliás, eu parei de ir na minha igreja. Eita, não vou falar isso não. Que mau testemunho que eu ia mandar agora. Não, eu ia numa igreja. Meu Deus do céu. Eu vou ter que falar, agora já era, né? Eu ia numa igreja que não tinha apelo. Só que eu sou filho de crente. Apelo, a gente não ia na frente. Aí eu falei, eu preciso ir na frente. E aí, André? Meu Deus do céu, onde eu parei, senhor? Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui para a minha igreja, primeira igreja batista de Areia Branca, Pibabe. Está lá até hoje, para a glória de Deus, cresce, é uma igreja que cresce. Amém? O que aconteceu ali? Eu fui à frente, entreguei minha vida a Jesus, que eu queria muito fazer isso. E ali, o que aconteceu? Tinha uma vigília. Eu queria estar na vigília. Só que eu não sei se você prestou atenção. É em Areia Branca. E eu estava lá. A minha tristeza era que eu pegava todo o meu dinheiro que o meu avô me dava de mesada e era todo de passagem. E eu não conseguia tirar o meu dízimo. Porque se eu tirasse o dízimo, eu não tinha dinheiro para ir para o culto. E eu botei todo o dinheiro da minha mesada do meu avô para que eu fosse à igreja. E, meu irmão, não dá para ir andando. E detalhe, eu maceteava, tinha 2 cultos. Saiu o grupo do primeiro culto que eu ia, eu ficava lá quietinho, porque talvez era outro pregador que ia pregar, a gente ficava lá para o segundo culto. A gente só sairia de Areia Branca quando acabava lá tarde da noite. Pô, vou pegar os 2 cultos, irmão. Então eu me converti com fome de Jesus, eu me converti louco. Você lembra dessa fase? Pelo amor de Deus, traz à tona hoje isso. Porque você vai precisar desse sentimento. Sabe por quê? O que a gente está vendo é um povo que está sendo libertado. Quando Deus restaura a sorte de Sião, aqui não é a sorte por uma circunstância que estava dando errado, era por uma prisão, o povo estava oprimido, o povo estava sob jugo, cativo, estava saqueado, vendo suas coisas sendo presas lá, seus objetos de adoração, tem noção? É aqui que vai se perder a Arca da Aliança. Você tem noção da intensidade do problema? É aqui que vai se acabar o templo. Chegou, acabou, não tem mais templo, não tem mais nada. Eles vão voltar para a terra deles. Mas quando eles encontram lá, lembra, Neemias, Esdras, você vai, Ageu, Malaquias, são todos livros que vão narrar esses fatos. E você vai vendo uma nação destruída, devastada, sem identidade. Aí eles vão começar a tentar se bater e criam sinagogas. Olha a história fluindo e te ensinando alguma coisa. Eles estão inquietos, eles falam, nossa fé acabou. Nossa fé acabou. Não tem mais templo, não tem mais adoração. A coisa está sinistra. Como um bom carioca falaria. Então preste atenção. Toda essa ação de Deus em libertar sempre termina em louvor. Se você entender sua libertação, você não vai ter em você dificuldades de expressar gratidão por meio de palavras. Você não será uma pessoa ingrata a Deus. Você não vai conseguir, porque sempre o ato da libertação será tão poderoso que você nunca vai conseguir pregar para a sua alma que você está confortável em agora ser um não agradecido, um ingrato. Você vai estar sempre cheio, encharcado de palavras de exaltação, sabe? Porque quem se enche ao olhar para Deus, se você olha e vê o nível da libertação, você está se enchendo disso. Você vai estar reconhecendo, você vai estar dizendo, a mão do Senhor fez isso por mim.
Eu estou livre hoje porque ele operou. Então não vai ser uma coisa que alguém vai fabricar, não vai ser uma música que vai pôr isso nos seus lábios, vai ser algo que a própria circunstância, eu vou te mostrar isso, força, põe isso em você. Esse louvor que eu sinto falta, um louvor que é construído porque não tem como não falar aquilo que você está vendo. Eu vou te mostrar isso na palavra. É um negócio que vem. Como é que eles não cantariam que o Senhor restaurou a sorte de Sião, que nos lábios deles se encheu de riso, a boca de cânticos novos? Como é que eles não cantariam? Porque agora, meu irmão, eles se queixavam de não ter cânticos de Sião, porque estavam em terra distante. Agora não, agora eles estão indo para Sião. Como não cantar? Não sei se você sabe, mas se você já foi torcedor raiz e já quis ficar perto da sua torcida organizada, já ficou perto da raça? Eu já fiquei perto da Força Jovem. Os caras mandam assim, ó, canta. Tem que cantar, Lucília. Se tu não sabe a música, finge. Abre a boca e pula, junto com os caras. Daqui a pouco tem alguém suado, abraçado em você, você não sabe nem quem é aquela pessoa. E se sair gol, é pior ainda. Quem é torcedor raiz aí, já foi para a torcida organizada de sua torcida, sabe como é que é. É assim, literalmente, o cara fala, canta. Meu irmão, tu não sabe nem quem é aquele cara. Tu fala, não manda em mim, não fala, não manda em mim para tu ver. Eu ia brincar aqui, mas vamos passar, vamos adiante. Então, toda vez que alguém provava a bondade de Deus, transbordava em louvor. Talvez a cultura, daí os nossos cultos de ações de graça. Eu não sei porque que a gente acha que tem que ter comida. Tinha que ter palavra de agradecimento. A gente acha que tem que ter comida, né? Ou coisa que... Vou dar um culto de ação de graça. Comida. Mas a verdade é que a bondade de Deus, ela sempre transbordava em louvor. É isso. Não há... Se você sacar o que eu estou te falando aqui hoje, você sempre vai explodir em louvor. Você vai entender que não é difícil, não é complicado. É transbordante. Sabe por quê? Acompanhe comigo uma mentalidade aqui. Lucas 2, 25 a 34. Lucas capítulo 2, 25 a 34. O que está acontecendo aqui? Simeão. Vamos ver se você gravou. Qual é o nome do homem? Não precisa projetar esse texto agora, não. Simeão. O que tem Simeão? Simeão foi um homem que Deus falou para ele que ele não partiria até ver Jesus. No 8º dia, Jesus é levado ao templo para ser circuncidado. O que acontece? Simeão pega Jesus e fala, agora eu posso morrer. Só que a Bíblia diz assim, e Simeão louvou a Deus. Ele estava com aquele louvor contido. Quando ele viu, ele falou, agora eu libero. Paralelo a essa experiência, tem uma outra mulher no mesmo templo, no mesmo texto, capítulo 2, agora versos 36 a 38. O que acontece? Profetiza Ana. Ela vai, olha aquilo tudo e faz o quê? Louva a Deus. Jesus era sempre um motivo de explosão de louvor. É impossível você contemplar Jesus na verdade de Jesus e não querer elogiá-lo, não querer benzê-lo, não querer falar dele em louvor. Se você não tem doçura, poesia, se os seus lábios não se abrem em bendizer o Senhor, é porque provavelmente você não está entendendo a natureza de quem você está diante. Aí se torna música por música. Você vai à sua casa, liga a música lá na rádio, fica cantando 1, 2, 3, 4, 15 louvores, e aquilo ali não entra, não faz nada, não promove nada em você, porque não tem a beleza de quem você está cantando. Vocês já viram que tem grupos musicais que lançam músicas com o nome de alguém, né? Me fale quem é a Ana Júlia. Você já cantou isso? Aí. Então é interessante a gente pensar nisso. Talvez está faltando. A gente está fazendo igual essas pessoas. Lança a música de um, de outro, com o nome de alguém, a gente canta e não sabe nem quem é a Ana Júlia. Você entendeu como é que é? A gente está cantando sobre Jesus como se ele fosse assim, uma pessoa que a gente não conhece de perto, que a gente não experimenta. Não é a realidade. A realidade é que quando a bondade do Senhor, quando a verdade quem ele é, quando esse ser vem sobre nós, a gente explode em louvor. Pelas cartas de Paulo é possível ver isso. Você nunca viu? Com profundidade da riqueza. Tu pensa, Ministério Zoe. Que Ministério Zoe?
Romanos 11. Eu só cantei o Ministério do Jogo e Canta para você saber. Sabe o que está acontecendo? Paulo está do nada, falando. Ele explode dizendo, é muito profunda a riqueza do saber de Deus. Tanto que termina dizendo, ele vai dizer um amém. Porque tudo é por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Paulo está possuído na hora de escrever por uma verdade. Algo toma o ser de Paulo e fala, não, eu vou escrever uma palavra de louvor. Tanto é que louvor não se resume à música, é exaltação. Ele conseguiu pegar a palavra que estava dentro dele, a verdade que ele estava escrevendo de Deus, e aquilo não teve como, saltou. Quando eu vejo uma pessoa muito contida, irmão, eu estou dizendo na expressão, eu estou dizendo na oração, no mínimo não é timidez. A essa intensidade que falta, é porque está faltando o quê? O entendimento de quem você está diante. A doçura da pessoa que você está diante. Eu quero ler um texto com você para a gente fechar esse assunto de que explodimos em louvor. Não tem como. Lucas 19, 29. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Eu nunca mais consigo ler Monte das Oliveiras de forma comum, cara. É um ambiente tão... Mas vamos lá. Jesus enviou 2 de seus discípulos para fazer o quê? Dizendo-lhe, vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e trago aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Todo aquele cenário que ele narrou. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam a capa no caminho. O que está acontecendo aqui? Ninguém falou nada, estranho. Eles veem Jesus no jumentinho, vê aquela cena, vai acontecer alguma coisa aqui. Só que todo mundo começa a falar, opa, tirou a capa e jogou. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os teus discípulos. Jesus respondeu, afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras... Você já ouviu isso aí para dizer o seguinte, se você não pregar, alguém vai pregar. Não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus está, no momento da sua entrada, que a Bíblia apelidou, o pessoal da rodapé da Bíblia ali, dos temas bíblicos, apelidou como entrada triunfal. Jesus está fazendo sua entrada, é o último momento do Cordeiro de Deus entrando em Jerusalém. E agora, é interessante que ele está indo para a sua morte, só que ele senta como um rei vencedor. O rei vencedor, ele vinha no jumentinho. É interessante que o rei legítimo, ele montava o jumentinho. Zacarias 9:9 faz essa profecia que ele deveria entrar em Jerusalém no jumentinho. E quando você vai ver que o irmão Adonias, o irmão de Salomão, na morte, quase morte do rei Davi, ele vai lá e se autoproclama rei. Ele pega um cavalo, todo desorientado mesmo, e vai lá, chama o sacerdote, entrega sacrifício e se autoproclama rei. Davi falou assim, você quer que o povo entenda quem é o rei? Pegue o jumentinho, bote Salomão sobre o jumentinho e então proclame rei. Chamou o sacerdote legítimo e então fez a unção sobre o rei Salomão, que era o rei legítimo. Então, quando acontece a entrada de Jesus, Jesus está entrando ali para se fazer rei, ele está se declarando rei. Só que até então, o reinado era de Roma. Aí você tem Jesus vindo no jumentinho e gritando, bendito é o rei que vem em nome do Senhor.
paz na terra. O que é isso? Está proclamando uma rebelião? Quando eles começam a ouvir os louvores, quando esse louvor começa a ficar intenso, a multidão começa a jogar capa, todo mundo começa a reconhecer Jesus como rei, os milagres começam a ser agora reconhecidos, porque até então buscava-se o Senhor por milagres, mas agora há louvor pelos milagres. Aí está ali aquele clima, os fariseus falam, que heresia é essa? Você está ouvindo o que esse povo está falando? Jesus falou, impossível parar isso. Você não está entendendo. Se esse povo calasse, a pedra teria que falar sobre esse momento, porque é um louvor que não se para, é um clamor que não tem como se conter. Eu quero chegar nesse nível na minha vida, de experimentar algo de Deus que eu falo assim, eu não falo dele por isso, eu falo dele porque eu não posso me conter. Eu digo, eu proclamo o que eu proclamo porque eu não posso conter. Você está entendendo? É um grito de ver e falar. Você não vai cantar santo por uma questão de música, você vai cantar santo por ver a santidade do Senhor, porque aquilo consome você, aquilo entra e provoca. Você entendeu agora? Jesus provoca cântico, Jesus provoca palavra. Agora sabe o que é triste? Muitas vezes é possível olhar a experiência cristã de alguns e falar, parece um povo cativo, parece um povo preso, porque um povo preso não tem cântico nos lábios. Um povo preso não tem palavra, não tem exaltação, ele não tem beleza em si. É um povo que se vê de forma errada, que se vê de forma escravizada e não consegue expressar gratidão. Não consegue. Você entende isso? Então, meu irmão, não sei você, mas eu escolho dar à minha alma um lugar de liberdade. Dar para ela essa expressão do Salmo 126. Quando o Senhor, ele mudou a sorte, ele encheu meus lábios de riso e minha boca foi cântico, cântico. Ele colocou em mim cântico. Não fui eu que promovi cântico, foi ele que promoveu cântico em mim. É possível observar que todo povo na Bíblia que houve uma mudança de sorte, que houve alguma alteração brusca, que Deus fez algo muito poderoso por eles, não tem como, ninguém se conteve. Mais uma música, mais um salmo. Salmo 40, de 1 a 3, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Perdão que aqui embaralhou aqui um pouco as letras. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas. Guarda essa frase também. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que está acontecendo? Ele está falando o seguinte, eu esperei por Deus. Eu estava precisando dele. A minha confiança estava nele. De repente, o que eu faço? Eu clamo, então ele se inclina para ouvir. Aí ele diz, aí ele faz por mim. Ele tira-me do poço de perdição. Ele me tira do atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés num lugar firme. Depois que ele me firmou, ele botou nos meus lábios um cântico. Só que ao ver isso tudo, teve alguém que começou a falar, vou confiar também. Está ouvindo? Meu irmão, quando foi que o Senhor colocou um cântico nos teus lábios? A Bíblia profetizando Jesus em Hebreus 2 diz que ele cantaria na congregação com a gente. Não tem, a nossa fé ela não é fúnebre. Nós não servimos a alguém que morreu. A mensagem não é que ele morreu, a mensagem é que ele ressurgiu. Só que às vezes o nosso ser inundado por uma morte, parece que nós estamos cativos ainda. Parece que ainda estamos no atoleiro, parece que ainda estamos na perdição, parece que não estamos sobre uma rocha firme. Parece que não estamos sob certeza, parece que estamos ainda perdidos. É como Paulo falando aos Tessalonicenses, não seja como os que não têm esperança. Ele falou isso sobre a morte. Ele falou, por que vocês vão pensar a morte como aqueles que pensavam a morte sem expectativa? Nós sabemos o que vai acontecer, quem dorme no Senhor vai ressurgir. Ele está falando, por que a gente se abate? A morte para nós não tem o mesmo significado. Ou seja, nós não somos como aqueles que não têm esperança. A nossa vida tem rochas, tem certezas. A gente não pode achar. Por exemplo, a palavra esperança, no grego, quando a gente estuda a raiz, a ideia da palavra, não é que é uma palavra para uma expectativa que sabe-se lá se acontece.
Porque a gente fala que a esperança é a última. A nossa esperança, no sentido bíblico, não pode morrer. Porque toda vez que a palavra esperança está, é para algo certo que irá acontecer. Nós podemos esperançar naquilo. Nós podemos ter expectativa, porque aquilo não será frustrado. Não é uma possibilidade, é a. Só que o que acontece com a gente? A gente parece que estamos no atoleiro ainda, no lamaçal. Isso! Canta você tentando tirar teu pé. Tá difícil, né? Canta! Fala da beleza! Traz a poesia! Como? Se tá tudo ruim, tá tudo travado, tá tudo perdição. É isso, meu irmão. Você não celebra, é porque é algo que você não experimenta. Então não tem como cantar daquilo que eu não estou vivenciando. Mas um motivo para você virar e fazer o clamor desse texto. Restaura a minha sorte, Senhor. Faz em mim algo que provoque em mim esse louvor. A gente precisa entender que o louvor de uma maneira ordinária, ouça isso, de maneira ordinária, o louvor sempre foi presente nos momentos de alegria. Tiago 5,13 diz, está alguém sofrendo? O que faz? Faça oração. Está alguém alegre? Olha a associação, cante louvores. Sofrimento, ele não fala, está sofrendo, cante. Não. Ele está atrelando o cântico, Anselmo. Canta se você está alegre. Agora, como fazemos? A realidade é que o louvor, ele pode ser algo que traz um alívio para o momento da angústia. Como eu falei, a alma contempla e expressa, ela bebe. Então, se você aprende a ver beleza no momento do atoleiro, a poder falar, não depois, estou esperando por uma ação de Deus. E você está naquela circunstância falando, Deus, aqui tem doçura em mim. Isso aqui não me faz afundar. Isso aqui faz eu olhar para onde eu tenho que olhar. E eu vou continuar louvando meu Deus. Sabe por quê, meu irmão? Está com a alma arrumadinha e falando, ei, minha alma, vamos louvar ao Senhor. Ele diz, por que você se abate? Por que você se angustia? Espere em Deus, eu ainda louvarei. A alma ali do salmista, no 46, está bagunçada. Está bagunçada. Então preste atenção aqui. O louvor é sempre para momento alegre, mas a gente encontra a operação do louvor no momento de desgraça. Porque depois que a sorte é restaurada, dona Tânia, é impossível, eu te falei, explode esse louvor. Pum! É um impulso. É a soma da coisa. Algo bom, mas você, experimentando aquilo, louvor. Sim ou não, gente? Aí a gente pega aquele texto bíblico, que darei eu, Senhor, pelos benefícios que me tens feito. Só que a verdade é que nós precisamos aprender a usar o louvor. No momento em que o louvor não for a melhor opção. E isso vai ser uma atitude da certeza de que o meu Deus não é o Deus que me deixa no atoleiro. É o Deus que me põe sobre a rocha. Você precisa disso, meu irmão. Você precisa de ter a certeza de que Deus não quer você afundando. Agora, se você tem essa noção de um Deus que parece que é glorificado na tua desgraça, meu irmão, isso é o diabo. É o Deus desse século. É chamado de Deus também, lamentavelmente, mas é o Deus desse século. Em Salmo 8:2, tem algo muito lindo aqui. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe onde esse salmo é citado no Novo Testamento? Como eu falei, esses salmos são muitos básicos para a nossa fé. Na entrada triunfal. Mateus 21:16, guarda aí na tua Bíblia. Deixa aqui esse salmo. Mateus 21:16, sabe o que está acontecendo lá? Jesus usa esse salmo para falar daqueles que estavam cantando. Lucas, ele viu pelo prisma da pedra clamará. Mateus, ele viu pela questão do seguinte, Jesus falou, eu que não calo a boca dos inocentes. Eles estão cantando o mais puro e perfeito louvor. Vamos entender isso. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste, força. Cadê louvor? A palavra de Jesus é louvor, mas vamos entender. Por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que está acontecendo é que a mesma ideia ali para força e louvor está na mesma coisa. Está ali, ó, conectado.
Jesus ele citou um texto de uma forma diferenciada de tradução. Não vamos entrar nisso. Nós não estamos estudando o texto, não vai nos acrescentar agora e vai só te confundir. O que você precisa entender é, Jesus viu naquela atitude daqueles homens o seguinte, disso é que eles se fortalecem. Ele usa o Salmo 2 para dizer, é daí, é disso, é isso que eles estão fazendo, que está liberando força sobre eles. O perfeito louvor está neles. Isso, eles estão acessando a prática de uma forma profunda. Eles estão entrando em profundezas naquilo que deve ser o louvor. É isso que é o perfeito louvor. É daí. Eles são inocentes. Vocês os julgam até ingênuos, loucos, malucos, perdidos, até hereges. Mas não. Eles sabem bem o que estão acessando. Eles estão declarando os altos louvores do Senhor. Eles estão declarando a verdade do que está acontecendo aqui. Eles estão sob a revelação mais pura. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção aqui. Tem uma coisa que eu detesto. E é uma coisa que eu me prego todo dia, todo momento que eu entro na presença de Deus. A coisa pior que tem é alguém que aprendeu Bíblia a ponto de ficar no culto, ao invés de se alimentando de verdade, questionando tudo usando a Bíblia. Pessoas que acham que entenderam. Os fariseus eram estudiosos, eles sabiam. Você sabe o que eles estão fazendo? Eles olharam e falaram assim, para isso agora. Eles estão falando isso para Jesus, ó. Para, você está no jumentinho, você sabe muito bem o que eles estão entendendo. A gente sabe muito bem o que você está declarando com essa sua atitude. Você está falando que você é rei. Vamos parar nisso aqui agora? Que palhaçada é essa? O povo está entendendo algo errado. Cala a boca deles. Eles estão cantando algo errado. E Jerusalém eu vendo, gente, você não está entendendo. O Monte das Oliveiras e vem o Vale de Cedron. Sabe o que é aquilo ali? É um vale, literalmente. Sabe o que estava depois do monte? A entrada de Jerusalém. Jesus está entrando pelas portas dizendo, eu sou o rei. Você entendeu o que está acontecendo aqui? É uma afronta. Jesus fala, esses sim louvaram com a pureza de uma criança. O dia que você aprender a elaborar o seu cântico, a cantar com profundidade, você vai acessar essa força que o texto fala. Você vai ter poder de emudecer o cântico do adversário, a voz dele. Você vai ter poder de levantar a voz a ponto de as outras vozes, perder o efeito. É a proclamação de quem é o rei, que se calha a voz do engano, que se calha a voz da religião, que se calha a voz daqueles que querem falar, eu sei o que eu estou cantando. Você está aí, irmão? Mudança de sorte. Eu acho muito interessante porque aqui nós temos uma coisa muito linda. Provisão repentina, de modo sobrenatural. O que nós podemos dizer disso? Quando ele fala lá no verso 4, por favor, projeta para mim, 126:4 do Salmo. O que está acontecendo? Ele fala, restaura a nossa sorte, Senhor, com as torrentes no Negueb. Negueb é uma região desértica em Israel. É o deserto. Faz parte lá de todo aquele pedaço de terra desértico. E hoje eu fui atrás de ver. Eu sempre ouvi a respeito, mas eu nunca vi. Eu queria ver as torrentes do Negueb. Sabe por quê, meu irmão? Não sei se você entendeu. Em 2018, eu vou começar falando isso só para te marcar logo e tipo, eita, caramba, eu entendi, achei que isso era legalzinho. As torrentes do Negueb mataram 10 alunos. Em 2018. Que as torrentes vieram, pegou o ônibus deles e saiu arrastando. É perigoso. Eu vi um vídeo onde o pessoal estava... O cachorro, meu Deus do céu. Ai, volta! Vai, Uau! Sai daí! É as correntes do Negueb. Sai daí, Uau! Porque o Uau quase foi, meu irmão. Sabe o que estava acontecendo no vídeo mais atual que eu vi? Meu Deus, que maneiro! Está ensolarado, Anselmo. E você está pisando na areia do deserto. Daqui a pouco, quando tu olha assim, tem um rio vindo. E se tu ficar, dá ruim. Aí tu tem que falar, cara, não dá espaço. Uma pessoa que faz turismo em Israel falou que tem partes que chegam a 11 metros, perdão. 11 metros. No local que ela estava era em riachozinho. E ela não estava podendo botar a mão, porque estava com pressão a água. Deixa eu te contar o que acontece ali. Aquela região é uma região morta. Não tem vida. É deserto. Literalmente deserto.
Aí lá em cima tem um monte de montanhas. O monte começa a se encher, dona Tânia. Congela. Chega um momento que a água da chuva, com o derreter da neve, forma muita água. Então o que acontece? E vai até o Mar Morto. Vai cavando seu lugar. Você vai ver isso diversas vezes na palavra. O rei falando com Eliseu. Nós estamos aqui andando, não tem água, traga Eliseu. Eliseu fala, bota alguém para cantar aí que eu vou profetizar, o Espírito vai vir sobre mim. Botou para cantar, ele falou assim, abram cisternas, porque não vereis nuvem nem barulho de chuva. Aí o que Deus faz? De repente, meu irmão, eles abrem, cavam a cisterna, dona Tânia, do nada vem, bum, enche lá a cisterna e vai embora. Ele falou, vai beber vocês, vai beber. É de repente, é um negócio esquisito, é repentino, é do nada, é sobrenatural, como eu te disse. Você tem noção que um ônibus não conseguiu se desviar disso? Você entendeu? Não estou fantasiando não, gente, por favor. Não estou fantasiando, é assim. Já sabia que era, por pessoas que tiveram experiência de ir ver, de longe, mas viram, graças a Deus. Só que aí eu pensei, cara, agora eu quero ver. Meu Deus do céu. Você imagina? Você sabe o que eles estão clamando? Eles tinham medo também. É possível que na história alguém tenha vacilado e sido levado. E, gente, só para você entender, o deserto não está aqui inteirinho não, Davi. Do nada faz isso aqui, ó. O lugar onde o Uau quase foi pego, fazia isso aqui, Davi, ó. Pum! Era uma queda d'água. Se já não bastasse a pressão com que vem de cima, era uma queda. Vum! Por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Para te explicar o que eles estão pedindo. Eles estão falando assim, Deus, faz uma reviravolta na nossa vida. Do nada. É aquele famoso do nada. A gente fala assim, Deus, eu preciso de uma coisa urgente, sobrenatural. Eu preciso de algo que aconteça para ontem. Eu preciso dessa enxurrada. Eu preciso de algo que vem. E sabe o que acontecia? Depois que passava tudo aquilo, depois que o rio ia fazendo o seu caminho, rios no deserto, e é coisa que não tem como se ver, porque lá chove. Eu esqueci agora, mas é muito pouco, é mixaria de água, então não tem como, aquele lugar é para ser morto. Só que Deus fala, eu crio vida nesse lugar. Aí você sabe o que acontece? Depois que acontece isso, começa a florescer. Os animais voltam. Por um tempo. Então o Negueb é um lugar que se sobrevive, o deserto em Israel como um todo, por milagre. É um ambiente onde Deus fica pregando milagre todo o tempo, gente. Hoje, nos dias de hoje, a gente vai lá, vai ver, se pudesse, né, Israel tem câmeras, por exemplo, no Muro das Lamentações, é possível você entrar agora e ver como é que está o Muro das Lamentações lá. Tinha que ter isso. Eu queria que botasse, não tem como, né? Quer ficar um drone voando assim, aí não dá, né? Exigir demais. Mas podia ficar um drone lá e quando acontecesse isso, a gente pudesse ver essa cena. Oh, meu Deus do céu, cara. Como se não bastasse ser todo um cenário de milagres aquela terra por si só, que acontecem coisas sinistras. O Mar Morto agora está dando água doce próximo a ele. Como é que pode? A concentração de sal é o lugar mais baixo da terra. E está minando água doce do lado, assim, está abrindo buracos de água doce. E tem profecia sobre isso. É um lugar que Deus prega milagres. Você entendeu isso? Então, quando a gente olha as torrentes no Negueb, você pode saber o seguinte, eles estão pedindo para Deus o seguinte, eu quero algo extraordinário, eu não quero algo que venha com explicação, eu não quero algo que eu faça, eu quero algo que não se explica, eu quero que o Senhor me surpreenda e faz isso em mim para que eu exploda em louvor. Você está aí? 41 de Isaías, olha as promessas que o Senhor faz ao seu povo. Verso 17. 41, 17 de Isaías. Vamos ver se você bebe desse texto e entende uma vez. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei no alto dos montes e fontes no meio dos vales, rios, perdão. Transbordarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em
Você tem noção, meu irmão? Agora olha o restante. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Porei junto no ermo o ciprés e o olmeiro e o bucho. Tá aqui eu não sei o que é não. Não é bucho e nem bucho de carne. Bucho que você gosta de botar no feijão branco. Não é aquele bucho não, mas não sei que bucho é esse não, Cátia. Eu não prestei atenção nesse bucho, não. Eu tinha ficado curioso com isso aqui. Que bucho é esse, André? Que apareceu aqui de repente? Rapaz, o Google é um negócio muito ruim para que gente que prega. Já foram ali, descobriram que é uma plantinha bonita, cara, bonita. Deus tem bom gosto para botar no deserto. E a gente não quer ornamentar as coisas, olha aí. A gente arruma base bíblica para tudo, né? Deus quer ornamentar o deserto, Davi. E a gente não pode ornamentar nossas varandas? Bota uma rede lá, irmão, para você balançar. Amém? A Kátia não pode ouvir isso, não. A Anselmo está falando, menos, minha filha. Você não pode ser melhor que Deus. Olha o que diz. A Kátia pensou que era bucho de comida. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Ele estava falando assim, a minha bondade para com vocês é para que outros entendam a minha bondade. O que está acontecendo? A gente precisa entender, de uma vez por todas, que as ações poderosas de Deus não se resumem a nós, gente. São obras para que o Senhor seja visto, percebido e louvado através da nossa vida. Não sei se você percebeu o 126, o 40 e agora mais esse texto, eles falam da mesma essência. As ações de Deus pelo seu povo contam a bondade dele pelo seu povo e outros impactam com isso. Falam, que é isso? Que Deus é esse que zela por ele? Que Deus é esse que cuida dele? Não é uma coisa que você pode se desgrudar e soltar e falar que você não quer saber daquilo. É algo que está disponível para nós. E a gente precisa acessar. Por quê? Porque a nossa alma não vai bebendo dessa bondade e a gente vai se perdendo no processo. Tem muitas pessoas aqui, presta atenção nisso aqui, que você se amargou, você ficou amargo. Você não vê a bondade de Deus em nada. Gente, não é possível que Deus não é bom contigo em nada. Você é a pessoa mais desgraçada da face da terra. Isso é mentira. É bem possível que você seja a pessoa mais ingrata. É bem possível que Deus não alcance a tua boca, porque o teu coração é enrijecido para ver as ações do Senhor. Gente, às vezes Deus, ele age trazendo na situação mais improvável. Você tem noção que o texto começa falando os pobres e necessitados buscam água. Não se tem água. É isso. Não se tem água, o lugar não é próprio para água, as coisas não estão a favor. E ele diz, nesse contexto desfavorável, é o lugar do milagre. Aí ele fala, eu abro o rio no deserto, onde não pode. É Deus falando mais uma vez de que ele faz o riacho, ele cria essa situação. E, meu irmão, é ele que faz isso. E tudo isso para nos impactar, dona Tânia. Tudo isso é para deixar a gente... Como não falar de Deus? Como não pregar sobre ele? Como não expressar gratidão? Se esse texto nos ensina a orar, restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb, qual a postura que ele nos fornece? Você já teve a sua sorte mudada? Pelo amor de Deus, meu irmão, deixa a sua alma aí. Deixa o veneno, não. Por favor, nenhum momento Deus virou a situação a teu favor. Foi sempre contra você? Foi sempre a favor do mal? Sempre o mal prevaleceu? Nunca você viu o milagre de Deus, a bondade de Deus? Ele nunca restaurou nada na tua vida. Não houve nenhuma obra de restauração? Deixa eu te falar, tu está indo para que céu então? A começar da libertação por meio de Cristo Jesus. Se você não tem noção da grandeza do que ele fez, ele já teria motivo só disso, já de encher a tua boca de riso. E os teus lábios de um cântico novo, algo espontâneo. Novo aqui, literalmente é novo, tá? É algo que surge, é fonte, é algo que dali, pum, brota. Não é? Tudo bem, os ministros de louvor criam aí a ideia do espontâneo com base nisso, mas não é isso, não é inventar um cântico novo. É algo que brota, pum, acontece. Se o espontâneo é por meio disso, aí caixa nisso. Agora, a postura que o texto nos fornece é: os que com lágrimas semeiam, sempre há uma mudança, ó.
com júbilo ceifarão. Aí quem anda andando e chorando, enquanto semeia, a ênfase é semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Não é possível que a vida seja somente lamento. Não pode. Deixa eu te contar, essa terra nunca te dará o prazer de ser uma pessoa extremamente feliz e completa. A situação nunca ficará sem ser desértica. Sabe qual é o detalhe, Anselmo? A gente vai ter que aprender a ser povo que se sustenta no. Deus terá que nos dar sabedoria para conviver com um momento árido, seco. Você entende isso, não? É isso que nos faz diferenciados dos demais. A gente não olha para o nosso Deus e fala assim, nos põe em situação confortável. A gente olha para o nosso Deus e fala assim, como vamos sobreviver a isso? Sem que percamos o melhor da vida. A doçura precisa voltar aos seus lábios. Meu irmão, o teu cântico de desgraça te adoece, você não entende isso não? É a tal da murmuração. Não tem nada de belo, é isso que eu quero saber. Tem coisa ruim na nossa vida, sim ou não? E não é cristão ficar falando, não posso murmurar, tá tudo só vitória. Isso aí é coisa de gente doente também. Eu gosto da atitude de Neemias. É andar sob escombro, chorando e depois falar, quantos nós temos para fazer a obra? Pega cada um, uma colher numa mão, uma espada na outra, porque a gente vai ter confusão. E nós vamos levantar esses 52 dias. Mas por que do choro? É um Jesus que vai daqui a pouco levantar Lázaro da morte, mas até então ele sente. Que teologia desalmada é essa que a gente não pode sentir nada? Você se frustra, irmão? Eu também. Você se decepciona? Eu também. E muito. E aí? O problema é, eu vou perder a doçura pelo meu Deus? Eu vou me envenenar, eu vou beber só desgraça, eu vou só no ambiente do choro, é só chorar? Não. É a atitude de quem tem esperança. Ele está dizendo o seguinte, a ênfase é, se você hoje está numa circunstância, eu quero te perguntar uma coisa, é isso que o texto está nos perguntando. Tem semente? Tem alguma coisa que altere isso? É isso. O cara está falando, não adianta. Porque um dia a gente teve com lágrimas, mas semeando. Andando, chorando, enquanto semeava. Nunca é uma atitude parada, estagnada, ficando ali no lamento, esperando a sorte mudar. É sempre uma atitude ativa, dizendo, vai mudar. Você entendeu, meu irmão? As pessoas fracas, fragilizadas, que o pecado toma mais dela do que devia, e trava a vida delas, são pessoas que ficam o tempo todo, como disse Judas na sua carta sobre os homens carnais, queixosos da própria sorte. A gente faz algo a respeito. Você está entendendo? Você não domina tudo e está tudo bem. Aquilo que você não domina, entrega para quem domina. Faz alguma coisa, mas não dá para ficar sem semeadura, não dá para ficar sem esperar alguma coisa. E nem dá para esperar alguma coisa se não tem semente. O texto termina assim porque é um conselho daqueles que um dia voltaram a sonhar, voltaram a ficar extasiados, perplexos, surpresos. Que Deus te dê algumas alegrias na vida. E sabe uma coisa que é muito gostoso? Lembra agora da notícia do filho. Eu fiquei dentro de casa falando assim, eu tenho que contar para alguém. A pastora falou, amor, não pode, a gente só tem um palitinho, né, com 2 risquinhos. Falei, mas eu tenho que contar. Você não está entendendo? Eu tenho que falar. Aí ela, mas amor, a gente não pode. Falei, tá, então quando que a gente vai poder? Porque hoje em dia tem essa história de 3 meses. Meu irmão, cara, conseguindo nem ficar 3 minutos sem contar. Se alguém entra em contato, pastor, estou mal, discipulado. Meu irmão, a pastora está grávida. Aí eu falei para ela assim, então qual é o acordo? Ela falou, nós vamos no Sérgio Franco fazer o exame de sangue. Depois do exame de sangue a gente pode contar. Falei, que hora que abre o laboratório? Era de noite, irmão. Aí ela falou assim, 7 da manhã. Falei, então tá bom, não dormimos. 7 da manhã pegamos o carro e fomos. Fomos o primeiro.
Bom dia, abri a porta para a menina. Brincadeira. Aí entramos, éramos os primeiros. Aí fez, eu fiquei assim, ó, no Sérgio Franco, ó, no site. Ó. Quando deu positivo, falei, faz o vídeo chamado com a tua mãe. Oi, gente, junta a família toda aí. Vocês estão juntos? Cara, sou um estraga-prazer, minha família dela, horríveis para receber boas notícias. Aí a Raquel falou assim, a Jéssica tá grávida. Eu falei, sim. Já que estragou a surpresa, né? Aí ficou todo mundo assim, ó. Aí minha sogra, não acredito. Sim, gente, a Jéssica tá grávida. A Raquel, ai meu Deus, não sei o quê. Ai meu Deus. Minha mãe, eu queria falar com a senhora. Você quer... Oi, filho, e aí, fala. A Jéssica tá grávida? Eu falei, sim. Oi, irmã, minha irmã. Tenho uma notícia pra você. O que foi, irmão? A Jéssica tá grávida, você titia? Eu falei, sim. Foi todo mundo assim, gente. Meu Deus do céu, ninguém espera. Só que, lembra de alguma coisa? Você que já sentiu essa sensação, quando alguém chega e fala assim, engravidei. Caraca, parece que tu vive de novo. Tu fala, meu Deus, se você é uma pessoa que vibra com as coisas dos outros, dentro de você algo muda. Tu fica assim, caraca, muito maneiro. Você entendeu? Vou casar. A gente fica assim, caraca, que maneiro. Cara, Deus te abençoe. Quando? Quando vai ser? Para os mais descarados, eu falo, eu vou ser padrinho. Sabe o que está acontecendo ali? Quem provou a bondade, a mudança brusca, essa bênção do Senhor que veio como um rio. Ele fala assim, você que está aí na desgraça, você que está aí chorando, eu já tive aí também. Meu irmão, você está chorando hoje, mas teve alguém que também já chorou. E você que gostou de ter igreja? Gostou de ir para grupo pequeno. E tem que ser igreja de gente, tá? Porque igreja de anjo, que a pessoa finge que tudo está bem, aí não. Tem que ser igreja de gente que fala, tô ruim. Eu tô andando e tô chorando, mas tô semeando. Tem alguma coisa que para mim, eu olho e falo assim, cara, dói muito enquanto eu faço isso. Mas eu tô olhando para isso dizendo. Você entendeu? Sabe por quê? Gente, não tô querendo ser coach, mas não tem como. Você tem que entender o seguinte, essa é a ação do presente que anuncia o futuro. Tem muita coisa que é desgraça aqui, que você fica aqui, que você alimenta aqui, que você para aqui. E Deus, gente, será que Deus é tão sem propósito que a tua vida gira só numa circunstância? É isso que a gente bebe de uma desgraça, de tudo tá dando errado. A gente fica retido numa situação. Se a gente aprender a falar, tá doendo, eu vou chorando, vou aqui, ó. Mas eu vou semeando. Enquanto eu semeio, eu vou chorar. Mas um dia eu vou voltar trazendo resultado. Você entendeu? Olha o conselho que nos fornece. Agora, você sabe uma coisa? É interessante que não esperar por uma mudança é morrer. É morrer. Talvez o corpo fica vivo. Não ter expectativa, gente. Bota uma coisa no teu coração, o diabo vai querer roubar a expectativa que está no teu coração. Vai. Eu estou te falando porque eu sei o que é andar por fé. Eu não estou me referindo só à fé em Jesus salvífica. Eu estou me referindo à fé das certezas, das convicções que Deus planta no nosso coração, dos lugares desafiadores que a vida tem para nós, que Deus falava, vai, sabe? Deus também faz isso. E sabe o que acontece? O diabo ele quer roubar essa expectativa. Porque se você trabalha por aquilo que Deus põe no teu coração, a glória é quem? Ele quer anular a glória. Ele quer levar você a ficar num lugar de murmúrio. Ele quer levar você a ficar num lugar de depreciação. Ele não quer que você declare quem Deus é. Ele quer que você desafine. Ele quer que você cante o cântico errado. Ele quer que você lamente. E, por favor, todos temos momentos de lamento. E você terá muitos. Mas eu espero que neles você continue semeando enquanto você chora. Agora, Salmo 27, eu quero terminar com esse texto. Salmo 27, 13 e 14. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se seu coração. Espere, pois, no Senhor. Ele fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que ele está dizendo em outras palavras? Não é possível que a minha vida acabou. Se não acabou, eu creio que ainda verei alguma coisa mudar. Só que deixar a expectativa, o esperar no Senhor, é o mesmo que morrer, gente. Você está aí? Tem gente aqui que já morreu. Já morreu, já secou. Você sabe por que essa mensagem vem? Para você assumir responsabilidade de mudança de situações na sua vida. Você não pode mudar, você não pode causar o rio. Mas você pode olhar para o deserto falando assim, quando vai vir o rio que faz florescer isso aqui? Entendeu a questão? Você não pode alterar coisas, mas você pode pôr a expectativa. Você pode olhar lá para o morro falando assim, quando eu vou ver aquele negócio de novo? Não é possível que algum dia você nunca viu. Você já viu, já te provei. O mínimo, Jesus salvando a tua vida. Dos buracos que você estava. Agora, existem viradas. Todos nós passamos por um momento que a gente fala assim, eu preciso que alguma sorte aqui muda. E isso precisa mudar. E quando eu enxergo isso aqui, eu falo, Deus, molha isso. Faz o rio vir. E eu quero aquilo que, pum, sai levando tudo. Eu quero uma mudança brusca, Deus. Gente, eles falaram, restaura nossa sorte, Senhor, como as torrentes no Negueb. Eu quero que você saia daqui com esse clamor nos lábios, falando, Deus, muda a minha sorte. E eu não quero uma coisa que venha explicada, eu quero uma coisa sobrenatural. Você pode pedir isso do Senhor, é a palavra dele. Muda o teu discurso, começa a louvar falando, Senhor, o Senhor não precisa dos ventos, o Senhor não precisa da chuva, o Senhor não precisa que tudo dite que para mim, o Senhor não precisa da organização que eu pus na minha cabeça, do cronograma, o Senhor não precisa do ponto A, ponto B, ponto C que eu estabeleci, o Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa que tudo dite, que o meu dinheiro dite que eu posso. O Senhor não precisa que o tempo, o elemento que mais dói em nós, é esperar. E a questão do tempo. O Senhor não precisa disso. Teve um dia que eu cheguei para Deus, falei assim, Senhor, eu fui com muito temor, porque naquela época, então, eu sabia menos de Deus, então eu fui com medo. E eu falei assim, tipo, se eu puder sugerir algo para o Senhor está meio perdido na coisa. O tempo para mim está passando. E sabe uma coisa? Tem uma palavra do Senhor. Literalmente, gente, quando eu falo, eu vejo. Literalmente. Eu falei assim, Senhor, tem uma palavra. Só que o tempo para mim está passando. E deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu confessei para o Senhor, eu acho que eu estou perdendo tempo. A coisa está desandada. O Senhor está dando bobeira. Eu queria falar para Deus, Deus, está dormindo no ponto, as coisas deveriam estar acontecendo e não estão. Deus começou a me mostrar. O tempo foi criado para mim, não para Ele. Deus começou a me mostrar as mudanças repentinas que Ele fez ao longo da história. E Deus começou a me mostrar que a chegada aonde eu queria chegar não era a chegada. Eu já estava no trajeto. Ele começou a me mostrar, cara, olha o que está acontecendo na tua vida. E ele começou a abrir os meus olhos. Por quê? Porque eu estava amargo, gente. Teve um dia que eu lembro, gente, como naquela luz de Lemos, o Lindbergh não sabe não, mas ele fez um bem para mim. Olha aí, ó. Lindbergh botou a luz de Lemos toda quebrada. Aí eu ia andando pelos escombros, até em casa. Eu morava na Posse, a igreja ali na linha do trem. E eu ia andando e chorando, literalmente. Muitas vezes eu chorei no meio da rua. E teve um dia que eu espraguejei, que eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, tira tudo de mim. Eu não quero sentir vontade de mais nada daquilo que está em mim. Eu desisto hoje, eu te peço só uma coisa, tira de mim, eu não quero sentir vontade, eu não quero pensar nisso. Eu desisto disso. Por quê? Porque, mais uma vez, para mim o elemento tempo era um limite para Deus. Foi quando eu me impactei em saber que Ele governa o tempo e que o tempo para Ele não é problema. Quando aquilo entrou em mim de uma forma simples, e saiba de uma coisa, aquilo que muda a tua vida tem muita simplicidade. Não espera as grandes aparições.
É silencioso e de repente acontece. Estou falando besteira? Dá uma olhada na tua vida, gente. Você vai ver essa operação divina o tempo todo. Sabe o que aconteceu? Chegou um dia que a linha do tempo de Deus e ali, estava ali. Quando Deus liberou aquilo não ia acontecer, aquilo já estava acontecendo. Gente, quando Jesus veio, e a Bíblia diz que ele mandou ele na consumação dos... Foi no momento certinho, na consumação do tempo. Jesus ele não veio errado, ele não veio sobre o rei errado. Quando Jesus foi perseguido como bebê, não era o rei errado, era o rei certo. A questão é que o tempo de Deus já estava correndo há tempos. Por que ele preservou o povo de Israel pela história? Por que toda a restauração? Porque todos os momentos e tudo se encaixava para a vinda de Jesus. E Jesus cumpriu todos os tempos perfeitos. Jesus, ele veio em cada festa, ele cumpriu um objetivo profético. Tudo que se encaixava, e na hora de entrar em Jerusalém, ele não tinha jumento. Ele podia falar assim, vai sem jumento. Ele falou, não, arruma um jumento para mim, porque isso aqui tem que ser cumprido da forma certa, porque aqui eu estou me fazendo rei. Agora eu vou morrer, ressuscitar, e eu estabeleço o meu reino na terra. Então aqui eu me faço rei. Você entendeu a questão? Agora tem gente que fala assim, vai sem jumento, pastor, vai sem nada, a profecia era uma e eu estou mudando ela. Não, gente, fica nela, fica na palavra, e se você não tem uma palavra, busque uma, e se você não tem nenhuma, ora a palavra, falando, Deus, muda a minha sorte como as torrentes do Negueb. Muda, Senhor, faz uma enxurrada, muda as coisas, que seja brusco, que seja violento, que todo mundo fique, é isso, grandes coisas fez o Senhor, não pode ser pequena, né? A gente tem que ficar, como? Explica! Não explica. Nós morreríamos. Diz a outra versão bíblica, se nós não esperarmos do Senhor a bondade dele na terra dos viventes. Eu creio que ainda eu provarei a bondade do Senhor. Nós estamos aqui hoje para fazer uma busca, você entendeu isso? Você está aqui para buscar a bondade do Senhor. Feche os seus olhos, deixa Ele tratar com você. Fala para Deus, eu creio, eu espero, eu procuro, eu preciso, eu necessito, eu estou aqui. Fala para Deus, altera, Senhor, altera a minha sorte, Senhor.